lá uma revisãozinha sobre isomeria espacial ou estereoisomeria. Então, vamos ver. São fórmulas iguais em relação às moleculares. São iguais fórmulas estruturais planas e diferentes fórmulas espaciais. Então, o que consiste a classificação? Os isômeros espaciais eles estão dispostos em diastereoisômeros, quando eles são totalmente diferentes, tá? E enantiômeros, quando eles são iguais. A relação de isomeria. Então, a isomeria geométrica ela consiste em cis e trans. Também temos o Z e E, tá? E os giros de rotações. Para a isomeria, cis e trans são considerados diastereoisômeros. São estereoisômeros que em um não é a imagem do outro diante do espelho. Então, quando você coloca a sua mãozinha assim, você vê que existe uma sobreposição da sua mão. No caso do cis e trans, não. Eles são diastereoisômeros, ou seja, eles não são a imagem especular do outro. Ocorrem compostos etilênicos e compostos ciclânicos, ou seja, tanto em cadeias abertas como fechadas. A ligação π entre os carbonos impede a rotação entre eles, exatamente, tá? Não dá para girar nem uma dupla nem uma tripla. Então, a dupla divide o espaço em dois planos, uma parte acima e outra parte abaixo, que é determinada como cis ou trans. Então, se você passar um plano bem no meio, tá, vai existir essa relação. Quando é que vai ser cis? Quando a parte superior for igual e a parte inferior for igual. Lembrando que entre a relação, aí vale ressaltar que esses laterais aqui tem que ser diferentes. Então, se eu tiver aqui hidrogênio e hidrogênio, cloro e cloro, isso é uma identificação cis. No entanto, se eu tiver, vamos apagar, aí vocês perceberam que o hidrogênio é diferente do cloro, né? Vamos para a canetinha de novo. Aí eu tenho o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Eles têm que estar sobre, ó, dessa forma. É considerado trans. Se eles tiverem, por exemplo, hidrogênio assim, não é uma isomeria cis e nem trans. Dando continuidade, compostos ciclânicos. Vocês também podem ter a relação para cis e trans de uma forma cíclica, tá? Condições da existência. As cadeias abertas com ligação dupla entre carbonos ou cadeias cíclicas. Tá? Os radicais são diferentes no mesmo carbono e iguais entre carbonos. Aquela relação que eu mostrei para vocês. Os radicais diferentes nos carbonos da dupla. Então, tá aí, ó. Se é uma geometria cis, não, tá? Se é uma isomeria cis ou trans, também não. Mesmo composto, certo? Teria que ter uma dupla ali. Pronto, agora sim, ó. Vocês percebam que, ó. Condições de existência. Cadeias abertas com ligação dupla. Radicais diferentes. Passou o tracejo, né? Você percebe que a parte superior do primeiro é igual, a do segundo é diferente. E não coincide as laterais. Então, aí sim é uma isomeria. E aí a gente pode classificar iguais, ó. Então, é isomeria cis, né? E diferente, isomeria trans. Ok? Então, cis, o primeiro exemplo, o mesmo lado, e trans quando estão em lados opostos. Lembrando que a isomeria trans ela é mais estável. Vamos lá de novo, ó. Condições, cortou. Então, você percebeu o quê? Aqui é cis, porque do mesmo lado são iguais, tanto na parte superior como na inferior. Ali vai ser o quê? No segunda estrutura, diferente, tanto em cima como na parte superior, como embaixo. Então, cis e aqui, trans. Uma cadeia fechada. Então, você passa onde o plano? Novamente, ó. Cadeias cíclicas, radicais diferentes, passou o plano. Parte superior, igual no primeiro. Segundo, diferente. Então, a gente tem o que? Isomeria cis. E na outra, a gente vai ter uma isomeria trans.
Isomeria óptica está relacionada aos planos de luz. Então, a luz natural, não polarizada, apresenta vários planos de vibração. A luz polarizada apresenta um único plano de vibração. Tá aí os exemplos de luz polarizada. A luz polarizada é obtida fazendo-se passar um feixe de luz natural por dispositivo chamado de polarizadores, ou seja, um prisma. Então, olha só, quando você coloca uma luzinha num prisma, vamos supor um anel daqueles que tem uma pedra bem grande, ele vai dispor vários reflexos. Já quando você coloca em um não polarizador, isso não acontece. Então, olha só, ocorre um desvio da luz. Na luz polarizada, não. Uma substância opticamente inativa não desvia o plano. E a opticamente ativa, ela ocorre o desvio desse plano de vibração. Então, quando ocorre um desvio destrógeno, significa direita. Levógeno significa esquerda. Sendo que existe um erro no slide. A gente não pode relacionar o desvio de luz com positivo e negativo. Às vezes, ele sendo destrógeno, ele pode apresentar um desvio negativo. Então, essa é uma relação incorreta, ok? Levógeno, desvio para a direita, plano de luz. Isso acontece muito quando a gente está fazendo os testes aí visuais. Então, tá aí. Imagem especular, como eu havia falado para vocês, um enantiômero, uma imagem especular do outro. Aí o que você percebe? A imagem é invertida, tá? O CH3, C2H5 está para frente, não é isso? É o cloro para cima, no mesmo plano, o hidrogênio, sendo que o CH3 está para trás. Então, existem essas relações também, que vocês têm que ter cuidado. Então, tá aí, isomeria óptica. A isomeria óptica é a identificação, tá, em relação a um espelho, a imagem especular do outro. Então, aí está um desenho bem legal para vocês. A luz polarizada passa e ocorre um reflexo, não é isso? Que promove esse giro. E aí ele está dizendo que esse giro foi para a direita. Olha só. Quando a gente faz a relação direita, esquerda, R ou S, a gente leva em consideração o número atômico dos elementos. Então, onde está a maior quantidade desse número atômico? Quem é o primeiro aí? Seria o COH. Depois viria o OH, depois o CH3 e por último o hidrogênio. A gente tem que saber se eles estão para frente ou para trás. Aí teria que ter aquelas setinhas. As setinhas tracejadas assim ou completa, para a gente poder identificar se está para frente ou para trás. Porque se ele fizer um giro para a direita, ele vai ser R. Se for para a esquerda, seguindo os tracejos e o preenchimento dessa forma, ele vai para a esquerda S. No entanto, se não tiver disposto como esse aí, ele promove o contrário, tá? Então, só segue a regra se tiver tracejado e completo. A luz polarizada, ó, vai para o outro lado. Então, isso referenciando os que estão tudo no mesmo plano. Mas se eu usar a regra R e S, eu preciso saber se está para frente ou para trás. Senão, é os sentidos contrários. E novamente ele corre aquela história. Então, aí você tem a imagem especular do outro, são enantiômeros, enantiomórfos ou antípodas. É a mesma significância. Uma mistura rancêmica é quando ela tem um desvio para a direita e para a esquerda. Então, é uma mistura equipolar. Então, nosso exemplo está ligado à simetria molecular, onde toda substância possui um carbono quiral ou assimétrico. O que é um carbono quiral? É aquele que apresenta 4 ligantes totalmente diferentes. É o que vocês percebem aí. Então, ó, as 4 cores totalmente diferentes, os 4 ligantes são totalmente diferentes. Então, isso aí é um carbono quiral. Isômeros ópticos são aqueles que conseguem desviar o plano de oscilação da luz. Então, olha só. Isso é um carbono quiral, logo ele consegue promover essa oscilação. Os números isômeros opticamente ativos têm um cálculozinho, olha só. 2 elevado a n é o número de isômeros ativos, ou seja, a quantidade de carbonos quirais assimétricos. Então, aí eu só tenho 1. Então, como é que ficaria? 2 elevado a 1. Logo, eu tenho 2. Exatamente isso. Então, eu tenho 2 isômeros. Um é ativo e o outro é inativo. Por quê?
Se eu fizer a relação para isômeros opticamente inativos, que é 2 elevado a n menos 1, você vai ter um inativo. Olha só esse exemplo. Quantos carbonos quirais eu tenho aí? Esse primeiro, outro e mais outros. Os outros carbonos não são quirais porque apresentam quantidades iguais de hidrogênio, então não pode ser quirais. E esse de cima tem uma dupla com oxigênio, não pode carbonos com dupla. Tem que ser 4 ligações, onde 4 ligantes são totalmente diferentes. Então, 2 elevado a 3, que vai ser igual a 8. Ok? Então, até a próxima.